Abraão era um idólatra antes de ser chamado por Deus, como era a vida do patriarca de Israel antes de deixar sua terra em obediência ao mandamento do Senhor. A Bíblia diz alguma coisa sobre isso. Se você tem essa dúvida, assista esse vídeo até o fim e inscreva-se no canal para receber mais estudos como esse. Não existe nenhum versículo específico que diga literalmente que Abraão era um idólatra, mas de acordo com o testemunho bíblico sobre o contexto geral da vida de Abraão, antes que o Senhor o chamasse na cidade de vocês, há uma indicação clara que Abraão viveu dentro dos costumes pagãos da Mesopotâmia. Sabemos que Abraão era descendente de Sem, um dos filhos de Noé, mas parece que o conhecimento sobre o Deus verdadeiro foi perdido nas gerações passadas. É possível que houvesse outras pessoas na época de Abraão que serviram ao Deus verdadeiro. O rei Melquisedeque da cidade de Salém, por exemplo, é citado como um sacerdote do Deus Altíssimo que provavelmente viveu durante o período patriarcal. É outro exemplo de alguém que serviu ao Deus verdadeiro. Alguns críticos até argumentam que Melquisedeque não necessariamente adorava Yahvé, ou se o fez, supostamente não era monoteísta, mas é claro que este tipo de argumentação não tem base bíblica. O fato de Abraão ter pago o dízimo a ele e a forma como o resto das Escrituras se refere ao sacerdócio de Melquisedeque como um tipo do sacerdócio de Cristo não deixa dúvida de que Melquisedeque realmente serviu ao Senhor. O que aconteceu com Abraão antes de seu chamado, tendo em vista a evidência de que Melquisedeque tinha conhecimento do Deus verdadeiro. O mesmo poderia ser dito sobre Abraão antes de seu chamado. Uma coisa que devemos considerar quando pensamos se Abraão era um idólatra ou não é que o patriarca de Israel aparece pela primeira vez na Bíblia como um homem velho. Isso significa que não temos nenhuma fonte confiável sobre a infância e juventude de Abraão. Alguns antigos escritos judaicos até tentam preencher essa lacuna trazendo supostas informações sobre a vida de Abraão. O livro dos Jubileus, por exemplo, diz que Abraão começou a entender que a família de seu pai era idólatra em sua adolescência e desde então ele teria começado a orar ao Criador. De fato, segundo esse escrito, ele até teria tentado converter seu pai e queimou seus ídolos, e a morte do irmão de Abraão, Erom, também estaria relacionado a isso, porque supostamente ele morreu tentando salvar os ídolos de seu pai do fogo. Porém, existem outros escritos na tradição judaica que dizem exatamente o oposto. Esses escritos não apenas colocam Abraão como um idólatra, mas também como um criador de ídolos. Então, em qualquer caso, o correto é entender que nenhum desses escritos foi inspirado por Deus, então nada disso pode ser confirmado à luz das Escrituras. Na Bíblia, embora o texto bíblico não forneça detalhes sobre isso, fica claro que Abraão e sua família viveram em um ambiente evidentemente idólatra, com um texto como a Bíblia parece afirmar que Abraão era um idólatra no livro do Gênesis. O chamado de Abraão é registrado sem qualquer introdução prévia, mas em outros livros bíblicos há algumas passagens, embora breves, que se referem à raiz idólatra da família da qual o povo de Israel se originou. A passagem bíblica mais clara a esse respeito está no livro de Josué. Através de Josué, Deus disse o seguinte sobre a origem dos israelitas que estavam entrando em Canaã: "E eu tirei seu pai Abraão de além do rio e o deixei jogar fora toda a terra de Canaã e multipliquei sua semente e dei a ele Isaque." A idolatria referida neste texto bíblico era a idolatria dos araminas que habitavam a Mesopotâmia na região de Uar. A própria cidade de Uar era um centro religioso dedicado ao culto da deusa da lua. Portanto, é seguro dizer que Abraão era um idólatra, mas quando recebeu o chamado do Senhor, ele obedeceu e saiu de sua terra sem saber para onde ia, apenas carregando a certeza de que Deus iria guiá-lo. Se você gostou desse vídeo, deixe seu comentário. E se quer mais conhecimento sobre histórias bíblicas, não esqueça de se inscrever em nosso canal.